Bom, gente, boa noite a todos. Bom, hoje, como ninguém apareceu aí na aula, eu vou dar continuidade no conteúdo e o vídeo. A aula está sendo gravada, né? E o vídeo vai ser disponibilizado para vocês. Vou estar colocando lá no YouTube e também o link vai estar lá na UCS também, para quem quiser acessar depois e assistir a aula, vai estar lá disponibilizado para vocês, tá ok? Bom, gente, hoje a gente vai ver aqui, ó, o sistema de unidades que utilizamos nas análises do solo e também a interpretação da análise do solo. Como que a gente interpreta a análise do solo, tá, para fazer a correta, posteriormente, né, a correta recomendação de adubação. Hoje eu vou passar para vocês só a parte de sistema de unidades, tá? Aí depois, na próxima aula, a gente vai ver a parte da interpretação da análise do solo, tá ok? Então vamos lá. Algumas informações sobre as unidades de medida, então. Ó, vamos lá, o volume. Como que é o volume? Se a gente pegar um cubo, o volume do cubo como que é? É o lado vezes o lado, né? É a base vezes a altura vezes a profundidade, né? Desse cubo, tá? Que vai dar o que? Em centímetros cúbicos. Se minhas unidades aqui estiverem em metros, vai dar em metros cúbicos. Se estiverem em centímetros, vai me dar em centímetros cúbicos e assim por diante, tá ok? Se eu pegar um cubo, então, de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, vai me dar aqui 1 centímetro cúbico, certo? Ou 1 ml, tá certo? Então, se eu pegar um cubo com 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros, eu vou ter aqui 1000 centímetros cúbicos ou 1 litro, tá ok? Ou também 1000 ml, certo? Então, como que é as unidades de volume do sistema métrico? Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar em metros cúbicos, tá? Se eu quiser transformar metros cúbicos para decímetros cúbicos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar essa unidade em metros cúbicos por 1000. Olha lá, ó. Cada unidade é 1000 vezes maior do que a unidade imediatamente inferior a ela, tá ok? Então, se eu quiser passar de metros cúbicos para decímetros cúbicos, eu multiplico por 1000. Se eu quiser passar novamente de decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, tenho que pegar os decímetros e multiplicar por 1000 novamente, tá? Então, qual que é o esquema aqui? Toda vez que eu pegar uma unidade de medida de volume, quiser transformá-la aqui, ó, em uma unidade menor, tá? Eu vou multiplicar por 1000. Então, da esquerda para a direita, eu multiplico por 1000 minhas unidades. Se eu quiser transformar que nem milímetros cúbicos para centímetros cúbicos, eu vou dividir por 1000. Então, toda vez que eu for da direita para a esquerda, eu vou dividir a minha unidade por 1000, tá? E isso quando estou trabalhando em volume, tá? Em metros cúbicos, decímetros cúbicos e assim por diante, tá ok? Então vamos lá. Qual que seria o volume se eu pegar 1 hectare de solo? Qual seria o volume que eu teria de solo em 1 hectare? Então vamos lá, volume de solo em 1 hectare. Eu vou pegar o que? A largura da área vezes o comprimento da área vezes a altura. A altura no caso aqui, se eu estiver trabalhando em plantio convencional, considerarei 20 centímetros de solo. Se eu estiver trabalhando em plantio direto, é 10 centímetros de solo. Então vamos lá, se eu pegar 1 hectare tem quanto? É 100 metros por 100 metros. Então, 100 metros vezes 100 metros vezes 20 centímetros, no caso aqui 0,2 metros, vai me dar 2000 metros cúbicos, ou né, 2 milhões de decímetros cúbicos. Tá? Se fosse 10 centímetros somente, 0,1 metros de profundidade, no caso, eu teria o quê? 1000 metros cúbicos ou 1 milhão de decímetros cúbicos. Tá? Então, esse é o volume de solo de 1 hectare.
ok? Então vamos lá. As unidades que eu mais utilizo aí, que eu tenho mais frequência de aparecerem nas análises de solo. A primeira delas aí, ó, 1 milimol de carga por decímetro cúbico, tá? Outra unidade comum é o miligrama por decímetro cúbico. O grama por decímetro cúbico. O centimol de carga por decímetro cúbico, tá? Que no caso aí, se eu tiver o centimol e quiser transformar para o milimol de carga, eu vou multiplicar por 10. Centimol para milimol, eu multiplico por 10, tá? Milimol para centimol, então, fazendo o inverso, seria o quê? Dividir por 10. Tá? Um milho equivalente por 100 centímetros cúbicos, tá? Essa unidade aqui já não é mais tão comum de aparecer, a gente já não vê mais com frequência ela. E o grama por quilo, o grama por quilograma, que é usado o quê? Para a textura dos solos e também para a matéria orgânica, ok? Então vamos lá. E por que então usa-se o volume de solo e não o peso do solo? Por que eu tenho essa particularidade aí nas análises de solo? Porque é o seguinte, gente, a massa do solo ela é variável, apresentando que diferentes densidades de acordo com a sua gênese. De acordo com o quê? Com o material que originou esse solo, com a rocha mãe desse solo, tá? Então, a densidade eu considero o quê? Massa dividido pelo volume de solo. Então, o padrão utilizado em análise dos solos é o quê? Decímetro cúbico, que equivale a 1 litro de solo, tá ok? Então é por isso que não utilizamos o peso do solo e sim o volume, utilizamos o volume de solo e não o peso do solo, tá? Alguns conceitos sobre química. Vamos ver a química então. Ó, o que é a valência? A valência é o número que indica a capacidade que o átomo de um elemento tem de se combinar com outros átomos. Capacidade essa que é medida o quê? Pelo número de elétrons que o átomo pode dar ou receber, ou compartilhar de forma a constituir o quê? Uma ligação química. Um mol é uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade da matéria microscópica como átomos e moléculas, tá? Então, a relação entre o mol e a massa depende o quê? Da massa atômica, que é encontrada onde? Na tabela periódica de um elemento ou da massa molecular da substância, tá? Então, um ânion, o que é um ânion? É um íon com carga negativa. Um exemplo é o que? O nosso nitrato. O cátion é o que? É um íon com carga positiva. Que exemplo aqui, ó, o Ca2+, ou temos também o magnésio 2+, o alumínio 3+. 1 grama mede o peso absoluto de uma massa, tá? Exemplo, a massa atômica do hidrogênio é o que? É 1 grama. A valência de alguns elementos, então. O cálcio, valência dele é 2 positivo. O magnésio, valência 2+, valência também, ele é um cátion, né? O potássio, a valência dele é 1 só. E o alumínio é 3+, então a valência 3. Tá? Então, há transformações de miligrama para e milimol também. 1 miligrama é uma unidade de medida que representa o quê? 1 dividido por 1000. Então, é 1 grama dividido por 1000. Tá? Então, em 1 grama, temos 1000 miligramas. Ok? E 1 mol mede a quantidade de substância ou do produto químico em uma massa. Reciprocamente, 1 milimol representa o quê? 1 mol dividido por 1000. Então, em 1 mol, há o quê? Eu tenho 1000 milimols. A fórmula milimol é o que? É a massa atômica. Como que é essa fórmula aí? A massa, essa fórmula, essa representação, como é que é? Ó? É a massa atômica em gramas dividido pela valência dividido por 1000, tá? Então um exemplo, olha lá, ó. 1 milimol
de hidrogênio. Então, é a massa atômica dele, dividido pela sua valência. No caso, a valência, lembra? É H+. Então, a valência dele é 1, dividido por 1000. Então, representa o quê? 0,001 gramas ou 1 miligrama de hidrogênio. Se eu pegar agora o cálcio, por exemplo, ó, massa atômica do cálcio em gramas é 40,1. A valência dele, lembra? Ele é um cátion, né? 2+, então valência 2, dividido por 1000. Então vai ser o que? Vai dar 0,02 gramas ou 20 miligramas. O alumínio, massa atômica dele, 27. A valência dele, lembra? O alumínio é 3+, a valência dele. Então 3 dividido por 1000 vai me dar 0,009 gramas ou 9 miligramas. Caso o alumínio fosse dado em 1 centimol, então seria 27, que é a massa atômica, 3, valência, dividido por 100, no caso aqui é 1000, porque é milimol. Se fosse centimol, é 100 que eu teria que dividir aqui. Então vai dar 0,09 gramas ou 90 miligramas, tá? E de onde que vem, professor, que o senhor acha essas massa atômica em grama? A massa atômica a gente acha aqui, ó, na tabela periódica. Olha aí, a massa atômica, ó. Relembrando os tempos de química da escola, ó, o número que fica acima do elemento é o número atômico e o que vem abaixo do elemento é a massa atômica, tá? Olha aqui, ó, o alumínio, que a gente usou o exemplo, ó, lá, ó, 27, massa atômica dele, ó, voltando aqui, ó, lá, ó, 27, massa atômica. O cálcio aqui, ó, 40,01, massa atômica do cálcio, certo? Então, todos esses números a gente encontra aqui na tabela periódica. Estão todos aqui, ok? Então, vamos lá. Já a unidade que geralmente é expressa para análise textural do solo é a unidade gramas por quilo, ou seja, durante a análise do solo é levado em consideração a densidade do solo, ok? Lembra lá, a gente falou lá no comecinho, olha lá o exemplo aqui, ó, areia total desse solo, 714 gramas por quilo, aí tem argila, tem o silt e aqui classificação textural, média, ok? Algumas análises fornecem os valores em porcentagem, tá? Para transformar os valores acima, olha lá, como que seria em porcentagem? O que é utilizado? Ó, regrinha de 3, gente. Ó, 1000 gramas, no caso 1 quilo, eu tenho 100%. 714 gramas de areia total representa o que? 71,4% de areia total. No caso aqui, então, para transformar gramas por quilo para porcentagem, eu tenho que fazer o quê? Divido por 10. Então, gramas por quilo para porcentagem é só dividir por 10. Ok? Agora vamos ver uns exemplos de análise do solo. Após o envio das amostras para o laboratório, através de análises químicas e físicas, são obtidos os resultados. Tipos de análise do solo para fins de fertilidade e textura. A análise básica do solo. Ela me fornece essas informações aqui, ó. Eu tenho pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, o hidrogênio mais o alumínio, a soma de bases, a CTC, a saturação do alumínio e o V%. Tá? Análise básica mais o alumínio, eu tenho a análise básica mais o enxofre, eu tenho a básica mais análise textural do solo, análise básica mais os micronutrientes e análise completa do solo, tá? Que aí vem tudo, tem todas as informações, básica, enxofre, a textural e a de micronutrientes,
tá? Gente, análise textural. Análise textural, você fez a sua análise do solo, você não sabe a textura dele, aí você mandou fazer análise textural. Beleza. Análise textural, gente, não é uma análise que precisa ficar fazendo toda vez que você vai fazer uma análise de solo, você manda fazer textural também. Não precisa. A textura do solo não muda assim rapidamente. Ela é uma coisa que demora um certo tempo para mudar. Então não é uma coisa que precisa ser feita com frequência. Tá? Você fez uma vez, beleza. Só depois de muitos anos que você tem que pegar e fazer de novo essa análise textural para ver se alterou alguma coisa. Só para ter uma certa noção. Tá? Mas não é uma coisa que muda. A textura do solo é muitos anos para ter alteração. Tá, ok? Então, você mandou fazer a básica mais a textura? Ótimo. Daí para frente é básica mais alumínio, básica mais enxofre, básica mais micro, que é a mais recomendada aí, né, que tem que ser feito, para a gente sempre estar vendo aí os micronutrientes também, que são elementos importantes. E daí só seguir. Tá? Aqui um exemplo de análise básica, mais o alumínio, mais o enxofre. Tá? Olha aqui, ó. Então temos aqui fósforo, pH do solo em cloreto de cálcio, matéria orgânica em gramas por decímetro cúbico, o carbono orgânico total, que aqui o carbono orgânico, né, para transformar ele para matéria orgânica, você multiplica esse valor aqui por 1,724, o enxofre, e aqui os elementos, né, os cátions do solo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, o alumínio mais hidrogênio, nossa soma de bases, a CTC e a nossa saturação por bases. Ok? Uma análise básica, mais o alumínio, mais a textura. Então vamos lá, ó. Análise básica mais o alumínio, tá? Como a anterior, só que nesse caso aqui nós não temos o enxofre, tá? Nós temos aqui só o alumínio. E aqui embaixo os resultados da granulometria do nosso solo. Tá? Tá aqui, ó, as informações. Areia grossa, areia fina não foram significativos. Então tem só areia total, argila e silt. E a classificação textural. Algumas análises do solo não trazem a classificação textural. E professor, e aí, como é que faz? Aí você, como engenheiro agrônomo, tem que interpretar aí, né? Ir lá no Cibix, eu sei que tem lá o triângulo aquele triângulo textural que a gente teve aula lá, como é que faz, encontra a classe textural do solo. Aí você pega as informações contidas aqui. Se o seu triângulo textural estiver em gramas por quilo, maravilha. É só pegar e os valores aqui e jogar lá no triângulo e fazer a comparação. Se lá estiver em porcentagem, como que transforma gramas por quilo para porcentagem? É só pegar o valor aqui, divide por 10, né? E confrontar com o triângulo. Tá, ok? Aqui nós tivemos duas amostras, né? Aqui a amostra 1 e a amostra 2. Agora uma análise básica, mais o enxofre, mais os micronutrientes. Olha aí. Aqui nós temos 3 amostras de solo, né? Aqui nós temos o pH, fósforo, matéria orgânica, carbono orgânico total, o enxofre, aí os cátions do solo. E aqui temos as relações, né? O cálcio pela CTC, potássio pela CTC, relação cálcio-magnésio, cálcio-potássio e magnésio-potássio. V%, saturação por alumínio e os micronutrientes do solo aqui. Aqui, gente, em relação a aqui, ó, essas relações aqui, ó, algumas análises do solo não trazem essas relações. Então, cabe a nós, engenheiros, fazer o quê? Pegar e fazer a relação. Nós mesmos, pegar os valores e fazer a relação. Como é que eu faço a relação cálcio-magnésio? Pego o valor do magnésio, o valor do cálcio e divido pelo valor do magnésio. Pronto, vou ter a minha relação aqui. Simples de tudo, tá? Então, alguns laboratórios fornecem isso daqui e alguns laboratórios não fornecem.
E uma análise do solo completa. Olha aqui uma análise do solo completa. Aqui, essa análise aqui a pessoa separou por profundidade do solo, né, a análise, o que eu acho muito interessante. Eu costumo trabalhar dessa forma aqui, ó. Você pega por profundidade e manda fazer a análise, né, separado por profundidade, que já fica registrado, né. Eu acho muito interessante. Então aqui, ó, a análise do solo completa tem tudo: pH, fósforo, matéria orgânica, carbono orgânico total. Carbono orgânico também, isso aqui vai de laboratório para laboratório também. Alguns te trazem esse resultado, alguns não, mostra só a matéria orgânica direto. Aí aqui o enxofre, os cátions do solo, a soma de bases, a CTC, o V%, saturação por alumínio, a granulometria do solo e aqui os micronutrientes. Ok? Então aqui, ó, uma análise do solo, a análise do solo do laboratório mesmo, né, o laudo do laboratório, né. Aqui, ó, eles dão essa daqui, eles dão o pH em água, o pH em cloreto de cálcio e em cloreto de potássio. Em cloreto de potássio aqui eles nem não deu significativo, né. Aí dão aqui também o fósforo, eles dão por Melick e também o fósforo resina. Ó, e o fósforo, muito boa análise, bem completinha. Aí os cátions do solo, soma de bases, a CTC efetiva, V%, as relações entre as bases, olha lá, relação o cálcio CTC, matéria orgânica, boro, cobre, ferro, manganês, zinco, cobalto, molibdênio. Muito boa análise, bem completinha. Aqui um outro exemplo de análise do solo, que é o laudo do laboratório também. Aqui ele deu o pH em água e ele já deu interpretado o pH também. Então, muitas coisas, gente, que nem, ó, nesse caso desse laboratório, que é um laboratório lá de Minas, né, usa pH em água. Muitas vezes, talvez, você não consiga confrontar lá com o boletim 100, né, que lá o pH talvez tem pH CaCl2, tá? Então aí você tem que pegar um outro manual de um outro lugar para interpretar esse pH em água. Talvez você tenha que usar o manual do Rio Grande do Sul. Aqui um outro, essa análise do solo aqui eu achei muito interessante, porque que nem eu particularmente, né, isso é uma particularidade minha, eu gosto de ver as coisas em gráfico. Você consegue visualizar melhor isso daqui. Porque, ó, como que é? Ele não colocou números aqui. No caso aqui, é a interpretação da análise do solo. Então aqui você consegue ver já o que está alto na sua análise, o que está médio e o que está baixo na sua análise. Então só de bater o olho você já consegue ver, ó. Olha lá, o que está verdinho, que ficou verde, está médio. O que está azul está alto e o que está laranjado aqui está baixo. Então já é fácil para você visualizar isso. Fica fácil, tá? Eu achei bem interessante esse tipo de análise. Bom, os componentes agora. O que é esses componentes da análise do solo? Agora a gente vai ver todas as coisinhas que estão na análise do solo. Todas as coisas, tá? Então vamos lá, os componentes. A soma de bases, tá? A soma de bases, o que é? Ó? É a unidade em milimol de carga por decímetro cúbico, tá? A unidade dela padrão que a gente vê. A soma de bases, então, fornece uma ideia da quantidade de cátions que o solo possui. Os solos pobres apresentam baixa soma de cátions, tá? Então, a soma de bases, como é que é?
você vai pegar o valor do cálcio, do potássio, do cálcio, do magnésio e do sódio, vai somar tudo, tá ok? Então, olha lá, ó. Vamos ver aqui, ó, um exemplo, ó, a análise aqui, ó, olha lá. Você vai pegar o valor do potássio, do cálcio, do magnésio e do sódio, tá? Então, vamos lá, ó. Cálcio 10, magnésio 9, potássio 2 e o sódio aqui no caso deu não significativo, então 0. Então a soma de bases nessa análise aqui, 21 milimol de carga por decímetro cúbico. Tá? O tesão, que é o que? A capacidade de troca de cátions a pH 7. Tá? A unidade dela também milimol de carga por decímetro cúbico. E quando os valores são baixos, é um indício da baixa atividade da argila no solo. Então, a CTC, a pH 7, como que é? É o potássio, mais o cálcio, mais o magnésio, mais o sódio e o H mais o alumínio. Tá? Então, no caso, é a soma de bases mais o alumínio e o hidrogênio. Então, um exemplo aqui, vamos lá, ó. Então, vamos lá. Cálcio 10, magnésio 9, sódio não significativo 0, tá? Potássio 2 e alumínio mais ó, hidrogênio 44. Então, a minha CTC, a pH 7, o tesão, 65 milimol de carga por decímetro cúbico. Então, e a capacidade de troca de cátions efetiva, então, que é o Tzinho? A unidade dela também milimol de carga por decímetro cúbico. No cálculo da CTC efetiva, entram o valor da soma de bases mais o teor de alumínio, ou o alumínio trocável. Então, o Tzinho é o que? Vai ser a soma de bases mais o alumínio. Tá? Então, Tzinho, soma de bases mais o alumínio. O tesão lá, como que era? O tesão, então, é a soma de bases, que eu falta um Bzinho aqui, ó, soma de bases, mais o hidrogênio mais o alumínio. Tá? Aqui, na CTC efetiva, é a soma de bases mais o alumínio, sozinho. O hidrogênio não entra aqui. Tá? Então, os solos com pH muito baixo apresentam baixa capacidade de reter cátions. E verifica-se também o que? Uma grande perda de nutrientes por lixiviação. O solo pode conter alto teor de argilas, o que nos daria uma ideia maior de número de cargas negativas, maior número de pontos de troca, mas muitas vezes essas argilas elas são o que? São de baixa atividade, como a caulinita e os óxidos e hidróxido de ferro e alumínio. Tá? Então, olha lá, o Tzinho. Então, vamos lá. Cálcio, 10. Magnésio, 9. Sódio, não significativo, 0. Potássio, 2. E aqui, ó, a outra, no caso o tesão, nós usaríamos este valor aqui. Na CTC efetiva, utilizamos só o alumínio, então 5,8. Então, Tzinho, 26,8. V%. No cálculo do V%, da nossa saturação de bases, nós levamos em conta a soma de bases e a capacidade de troca de cátions a pH 7, o tesão. Portanto, é os valores do que? Da soma de bases e tesão dado em porcentagem. Então, soma de bases vai ser o quê? Desculpa, gente. Saturação por bases vai ser a soma de bases dividido pelo CTC, a pH 7, o tesão, vezes 100. O valor V nos dá uma ideia da porcentagem dos pontos de troca de cátions que estão ocupados por bases. Ou seja, quanto maior por cento das cargas negativas estão ocupadas por quê?
quantos por cento das cargas negativas estão ocupadas por potássio, por cálcio, por magnésio e por sódio. Então vamos lá, como é que calcula isso aí então? Ó, soma de bases, a gente vai pegar a soma de bases, lembra, a soma de bases deu 21, que a gente calculou lá no comecinho, lembra? Dividido pelo tesão, 65, que a gente calculou também, deu 65, vamos confirmar? Ó, cadê? Soma de bases. Aqui, soma de bases, olha lá, 21, o tesão, que a gente calculou aqui, olha lá o tesão, 65, tá? Então, aí, 21 dividido por 65 vezes 100. Meu V%, 32,30%. Minha saturação por bases. Positivo. Agora a saturação por alumínio. A saturação por alumínio, ela leva em consideração o teor de alumínio trocável do solo e a capacidade de troca de cátions efetiva, a minha CTC efetiva, o meu Tzinho. Ou seja, os valores de alumínio e Tzinho. O valor M, ele é expresso em porcentagem também, tá? A saturação por alumínio. O valor da saturação por alumínio nos dá uma ideia de quanto dos pontos de troca estão ocupados por alumínio, ou quanto da CTC efetiva está ocupada por alumínio trocável, ou por acidez trocável. Tá? Solos que apresentam valores muito altos da saturação por alumínio provocam sérias limitações no desenvolvimento das plantas e na produtividade das lavouras. Como que eu calculo então? Vai ser saturação por alumínio é o valor do alumínio dividido pela CTC efetiva, pelo meu Tzinho, vezes 100. Então vamos lá fazer um exemplo. Tá? O meu alumínio, aqui ó, 5,8. A minha CTC efetiva, o meu Tzinho, lembra que a gente calculou já o Tzinho, deu 26,8. Então, opa, eu coloquei, perdão gente, aqui ó, aqui tá V%. É verdade, é M. Aqui é um Mzinho, tá? É igual a minha saturação por alumínio, 21,64%, tá? Alguns recomendam que, quando o valor da saturação por alumínio é maior do que 20, a calagem torna-se necessária e indispensável, tá? Alguns autores mais exigentes usam um valor de saturação por alumínio maior do que 10. Então o cara ainda é mais rigoroso ainda, tá ok? Bom, gente, por hoje era isso aí que eu tinha para passar para vocês, tá? Essa aula a gente vai continuar agora na próxima aula. A gente vai fazer a interpretação da análise do solo mesmo, tá? Interpretar. Agora que a gente já sabe ver o que quer dizer cada informação dela, tá ok? Bom, como não tem ninguém presente na aula, não tem como eu perguntar se alguém está com dúvida, tá? Então o vídeo vai ser disponibilizado para vocês lá no YouTube, tá ok? Então quem tiver interesse, vai lá e assiste, ok? Obrigado a todos e uma boa noite, bom descanso para todo mundo aí.